Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes, seja bem-vindo ao canal Resistência Apologética. Diz a Bíblia Sagrada em Romanos capítulo 9, versículo 16. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Quando você vai ler o contexto, você nunca pode pegar um versículo isolado para fazer dele uma doutrina. Mas quando você lê o contexto desses versículos, você vai perceber que a salvação, ela não pertence a Deus, aliás, ao homem, e sim a Deus, ok? Pois não depende do que quer, ou seja, do homem, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Tá? Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para te mostrar o meu poder e para o meu nome seja anunciado em toda a terra. Deus endurece o coração de quem quiser e também salva quem Ele quiser. Devemos ter em mente que Deus não é obrigado a salvar ninguém e que todos nós somos justificados somente por Deus, pelo querer de Deus. Nós somos merecedores da sua ira. Assim, se Deus salva alguém, é puramente um ato de misericórdia. Todos os evangélicos concordam que seria a justiça de Deus por toda a humanidade, colocar toda a humanidade em julgamento. Ok? Porque então seria injustiça da sua parte julgar alguns e ter misericórdia de outros. Né? Então, vamos dar um exemplo, um pequeno exemplo de misericórdia. Por exemplo, se eu tivesse 6 pessoas que devessem um certo valor para a minha pessoa, e eu perdoasse 4 dessas 6 pessoas, né? Eu só queria o pagamento de 2 pessoas, esses 4 eu perdoei. Por acaso eu estaria sendo injusto por simplesmente querer o dinheiro desses 2? De maneira alguma. Quanto mais Deus ele é injusto por cometer a sua vontade, por querer simplesmente a sua vontade. Não. Então é isso que nós temos que entender quando a Bíblia está falando de salvação, e precisamente sobre a questão da presciência, ok? Se você pegar, por exemplo, livros católicos como esse aqui, da Paulus, como ler a carta aos Romanos, ele vai explicar Romanos no capítulo 9 de uma forma arminiana, entendeu? Por quê? Porque é mais prático, né, acreditar dessa forma. Agora, quando nós nos voltamos para a Bíblia, nós temos que nos voltar para as Escrituras, o que dizem as Escrituras. Não importa o que diz o monergismo, o arminianismo, o molinismo, importa o que diz as Escrituras. Então, nós percebemos que esses erros acontecem porque os arminianos, eles reconhecem praticamente de uma forma equivocada esse ensino. Agora, os arminianos, eles reconhecem a pré-existência divina, tá? Eles sabem que Deus conhece todo o futuro, que Deus conhece todas as coisas, tá? Eles não negam essa verdade. Mas se Deus conhece de antemão qualquer coisa futura, então esse evento está tão fixo e certo como se fosse pré-ordenado. Concorda? Então, quando recorremos à presciência, ela implica em certeza. Certeza implica em pré-ordenação. Então, os arminianos evangélicos não negam a existência da eleição para a salvação. Por isso, não podem se esquivar da palavra eleito na Bíblia. A palavra eleição ocorre pelo menos cerca de 25 vezes no Novo Testamento. Não há como negar que existe uma doutrina chamada eleição. Tá? Mas eles tentam destruir a força dessas palavras, eleito e eleição,
quando eles tentam se basear somente pela presciência. Entendeu? Esse que é o grande problema deles. Tá? Então, Deus ele observa a larga avenida do futuro e enxerga quem responderá à sua oferta graciosa. E assim, segundo os arminianos, é assim dessa forma que Deus elege. Da mesma forma como os católicos também acreditam. Tá? Então, agora o que temos que ver é o seguinte: todavia, ao reconhecer a presciência, o arminiano faz uma concessão fatal para ele mesmo. Tá? Em certo sentido, ele dá um tiro no pé, certo? Porque ao Deus prever os salvos, ele também antevê os perdidos. Então, por que então ele cria as pessoas que se perderão? Fica essa pergunta para os arminianos. Sem dúvida, Deus não era obrigado a criá-los, criar essas pessoas que Deus sabia de antemão que iam ser perdidas. Então não existe nenhum poder fora dele, de Deus, forçando a agir dessa maneira. Se ele deseja que todos os homens sejam salvos e tenta firmemente salvá-los, ele poderia pelo menos se refrear então para criar aqueles que, segundo criados, com certeza seriam perdidos. Eles iriam se perder. Os arminianos não podem sustentar com coerência a presciência divina e ainda negar as doutrinas da eleição e da predestinação. A questão ela persiste praticamente, né? Por que Deus cria as pessoas sabendo que elas irão para o inferno? Seria mera tolice desejar ou tentar salvar quem ele sabe que se perderá? Mesmo o homem sensato não tende a fazer o que sabe que não consegue, ou ser incapaz de fazer. Os arminianos eles não têm opção, além de negar a presciência divina. Então, contar com um Deus limitado, ignorante e finito. Se a eleição se baseia na presciência, isso a torna tão sem sentido que mais confunde do que esclarece. Pois mesmo com respeito aos eleitos, qual seria o sentido de Deus eleger quem ele sabe de antemão que elegerão a si mesmos? Isso seria um disparate. Bem, quando nós vamos estudar essa questão de interpretar pela presciência, ninguém nega, nenhum calvinista nega que realmente Deus salva pela presciência. Da mesma forma, nenhum arminiano também nega que Deus salva pela presciência, assim como nenhum católico nega que Deus salva pela presciência. O problema que é o seguinte: o texto tem que ser interpretado à luz das Escrituras. Toda vez que nós estamos falando sobre presciência, temos que entender o que as Escrituras dizem. Então, quando a Bíblia fala de eleição, ela está falando de uma escolha feita por Deus. É por Deus, não é por homem. Não é pelo homem. Como nós lemos aqui no texto inicial, não é pela vontade do homem, daquele que corre. Ok? Então, em seguida, nós temos que entender que a eleição não depende de qualquer mérito humano. Né? Então, no corredor da história, lá, Deus previu que você iria aceitá-lo. Então, ele te escolheu e te elegeu. Ora, então é mérito. Ok? Não depende a eleição de mérito humano. E, por fim, a eleição é segundo a presciência de Deus. Tá? O que jamais pode ser negado por qualquer um que acredite nas Escrituras. Agora, é exatamente isso que Paulo e Pedro afirmam em suas epístolas. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, e não por obras, para que ninguém se glorie, conforme Efésios 1, verso 4 e Efésios 2 e 9. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras,
mas por aqueles que chama. Romanos 9 e 11. Eleitos segundo a presciência de Deus, conforme 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Nós devemos entender, então, que a guerra não é de palavras, mas de significados e de lógica. Até mesmo a declaração doutrinária da Igreja Batista, o conceito teológico de presciência é o que importa, não a palavra em si. Ok? Na perspectiva arminiana, Deus só elegeu aqueles que ele previu que iriam crer nele livremente, ou seja, por si mesmos. Para os arminianos, presciência tem a simples conotação de prever o futuro. Contudo, presciência nas Escrituras é mais do que isso. Presciência está relacionado com o termo grego conhecimento, e sendo aquele um pré-conhecimento, ou seja, um conhecimento prévio. Porém, no Evangelho de Mateus, a palavra não está relacionada ao mero conhecimento de fatos, mas um outro tipo de conhecimento, muito mais pessoal. Né? Na passagem, o termo grego tem o significado de relação íntima, como uma relação sexual entre o marido e a sua esposa. Assim, José se relacionou intimamente com Maria até depois do nascimento de Jesus, certo? Ele não a conheceu antes, certo? Não a conheceu enquanto ela não deu à luz ao seu filho. Então, este entendimento era comum na história da igreja primitiva e na igreja antiga, na igreja medieval. Tá? Nós não podemos violentar o Novo Testamento. Tá? Então, quando nós vemos esse pré-conhecimento, é justificado nas Escrituras com os advérbios donek e usk, que tem duplo sentido de acordo com o contexto. Tá? Facilmente, então, se percebe o sentido das palavras que está relacionado ao seu contexto. E esta não é uma hermenêutica exclusiva do grego, mas de todas as línguas que existem na Terra. Então, será possível que Jesus não conhecia, por exemplo, os incrédulos que estarão diante do grande juízo final, no dia do julgamento? Porque Jesus disse, olha, em Mateus 7 e 23, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É o que dirá o Senhor naquele dia. Mas o fato é que Jesus, no sentido mais comum do termo, conhece muito bem todos os incrédulos que estão ali sendo julgados. Ok? É pelo fato de conhecê-los tão bem que Cristo os condenará eternamente, pois conhece a incredulidade deles e de suas obras más. Mas no sentido salvífico, Cristo não os conhece, pois este é o sentido relacional de profunda intimidade e amor. E nesse sentido, o nosso Santo Senhor só conhece e se relaciona com os seus escolhidos. Então, em Pedro, eleito segundo a presciência do Deus Pai, significa meramente eleito segundo um íntimo amor, ou conforme um relacionamento amoroso do Deus Pai com os escolhidos. Este é o significado teológico do termo quando aplicado com os contextos de juízo e de eleição e de salvação. Então, é isso que nós devemos entender, que infelizmente os arminianos não entendem, eles só relacionam presciência no sentido de conhecimento do futuro, mas não de um relacionamento íntimo, conforme o grego ele traz para nós. Então, meus queridos, no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre os versículos que tanto os católicos como os arminianos usam para querer dizer de uma salvação universal. Eles não acreditam que Jesus salvará todos, mas eles dizem que Jesus morreu por todos. Então, nesse contexto e
nessa exposição de versículos, nós vamos analisar um pouco dentro dessa questão da presciência. E vamos analisar os versículos que são citados por esses movimentos, ok? Deus abençoe grandemente, até o próximo vídeo e que Deus abençoe grandemente as vossas vidas em nome do Senhor Jesus. Amém.